Hoje estaremos dando sequência, né, o capítulo 2 de Coríntios. Gostaria de pedir para o irmão Fernando para estar lendo, então, o capítulo 2 de 1 Coríntios. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor, grande temor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo às profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Na semana passada, a gente falou muito ali no primeiro capítulo, Paulo falando ali sobre as divisões, né? As divisões que estavam tendo, as preferências ali dos coríntios. Isso foi algo, assim, que afetou muito. E a gente vê que afeta até nos nossos dias de hoje. Eu posso ver que isso é tão sutil que causou muitas consequências ao longo dos séculos, né? A gente viu ali, Paulo combateu as preferências dos coríntios. Naquela época, eles estavam ali divididos, mas era uma igreja só, né? Como eu falei na semana passada. Eu fico imaginando Paulo escrevendo nos nossos dias, para a igreja de hoje. Ele não iria combater apenas as preferências deles por pregadores. Ele iria combater também as placas de igrejas. Eu vou ser muito sincero com os irmãos. A Igreja Católica, ela é uma igreja herege. Mas a ideia de uma igreja apenas, uma igreja somente, a palavra que na verdade católica, universal, é o que deveria ser. Como era no Antigo Testamento, no Novo Testamento, da igreja primitiva, na igreja do Novo Testamento. No entanto, o problema da Igreja Católica foi a questão dos papas, né? Muitas outras ali heresias que foram chegando ao longo dos séculos, que vieram ali, né, nos concílios, né, ao longo dos séculos. Sabe o que estava prestes a acontecer nesse contexto aqui de Corinto? Um ali iria fundar a igreja de Pedro. Outro iria ali fundar a igreja de Paulo, dos últimos dias, né? Outro ia criar a congregação ali, a Assembleia de Apolo, né? A outra, a congregação de Pedro, né? Ou o outro grupinho ali, no caso, a Igreja Metodista de Cristo. Paulo escreveu 2 cartas para ajudar a igreja daquela época a não se dividir. E isso funcionou, irmãos. Mas aí, os apóstolos morreram. Os pais da igreja conseguiram ali manter a igreja cristocêntrica até o século IV, quando Constantino ali fundou a Igreja Católica. Depois, a Igreja Católica, ao longo dos séculos ali, viveu na escuridão até a Reforma Protestante, né?
Antes um pouquinho da Reforma Protestante, nós tivemos os pré-reformadores, né? Para quem não sabe, até na Reforma também houve divisão. E houve também muita perseguição. Os próprios batistas, né, foram os mais perseguidos, inclusive pelos presbiterianos e pessoas da Reforma. A história conta essas coisas, né? Muitos batistas foram afogados por causa de pregar o batismo nas águas, né? Como é o batismo relatado em Atos dos Apóstolos. Agora, se voltarmos para os nossos dias, onde grande parte das igrejas que não existe nem cristianismo mais, onde a palavra de Deus não é pregada, ou se é deturpada, eu já nem posso dizer, eu acho talvez que haja divisão mais na igreja. Hoje em dia, existem, na verdade, muitas poucas igrejas bíblicas. A maioria, infelizmente, são seitas de homens, que pregam ensinamentos de homens, né? E eu sou muito sincero com os irmãos, né? Se alguém, eu sempre falo até, se alguém volta para Portugal, vai para o Brasil, vai para outro país e pede o meu conselho em qual igreja ir, a situação é difícil, irmãos. Recomendar uma igreja para uma pessoa ir é uma situação, assim, bem difícil. Eu costumo sempre recomendar a pessoa ir numa igreja reformada, né? De linha reformada, que normalmente, né? São as igrejas ainda que têm um zelo pelo evangelho, né, em voltar ali e se focar no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, olha a situação que vivemos hoje. Era para ser uma igreja só. Paulo estava combatendo as preferências ali que eles tinham para que eles não se dividissem e saíssem ali da linha cristocêntrica e formassem ali um monte de placas de igreja, né? E se tornassem ali, em sua grande maioria, né, o que aconteceu depois, grandes seitas como é nos nossos dias. Irmãos, na semana passada nós estudamos o capítulo 1, onde Paulo começa a exortação ali no versículo 10, dizendo que não houvesse divisões no meio deles e que eles deveriam estar na mesma disposição mental, né? Acho que os irmãos lembram disso, né? O que é essa disposição mental? Era a linha cristocêntrica, né? Focada no Cristo, né? No Senhor Jesus Cristo. Paulo combate as preferências ou pregadores ali com argumentos da mensagem da cruz, que é loucura para o mundo, e se opondo ali também contra a sabedoria humana, né, que o próprio Deus, ali diz que o próprio Deus destruirá, né? No versículo 23 do capítulo 1, ele aponta um versículo ali nós vemos um versículo chave, que diz que, mas nós, né, nós que somos cristãos, pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Cristo que é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Ele conclui ali o capítulo 1, né, dizendo aos coríntios, não se gloriem na nobreza, no poder, né, nos grandes discursos, nos pregadores eloquentes e cheios de retóricas ali fantásticas, né? Assim ele conclui, né? E a última frase do capítulo 1, que ele encerra dizendo, aquele que se glorie no Senhor. Se ele fosse se gloriar em qualquer coisa, era para se gloriar no Senhor Jesus. E no início do capítulo 2, Paulo, ele volta aqui para o mesmo assunto, irmãos. O mesmo assunto. Dizendo, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha o versículo 2, muito chave esse versículo. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu confesso, meus queridos irmãos, que para as pessoas que gostam de mudanças, né, de mudar muitas coisas, de adaptar as coisas, de inovar demais, pessoas que não gostam da mesmice, essas pessoas têm um sério problema com o cristianismo. E muitos da igreja de Corinto ali eram assim, e estavam negando a autoridade e o apostolado de Paulo. Tinha muita gente em Corinto ali dizendo, mas que homem chato esse apóstolo Paulo.
Que homem, né? A gente aqui se deslumbrando com as grandes inovações aqui filosóficas, né? Da atualidade, se enchendo aqui com os grandes discursos cheios de boa retórica. E esse apóstolozinho, que nem é apóstolo de verdade, né? Que eles negavam, né? Só fala desse Jesus. Irmãos, era isso que um grupinho ali estava fazendo, dizendo isso, e dizendo, esse apóstolo aí não tem outro assunto, não. E pior que não tinha, irmãos, não tinha outro assunto. Paulo sempre volta para Cristo, sempre para Cristo. Todo problema abordado, ele vai, Cristo, Cristo. Irmãos, eu sempre falo que nós temos como resolver todos os nossos problemas em Cristo. Eu dou um exemplo básico para a gente. Eu sempre vejo, normalmente, nos nossos dias, muitos casais com problemas no casamento. Isso é uma realidade, né? Agora, eu vejo que as pessoas continuam, né? As pessoas evangélicas mesmo, né? A gente vê muitos índices de divórcio no meio evangélico porque as pessoas não estão buscando da forma como buscam. Elas não adotaram essa perspectiva do apóstolo Paulo. Eu mesmo sou testemunha disso, irmãos. Eu já fiz diversos cursos de casais, eu já me aconselhei, eu e a Daniela, com vários pastores, né? E para mim, eu vou ser muito sincero para os irmãos, foi tudo inútil. Tudo assim, me desculpa até minha sinceridade, jogar tudo no lixo, irmãos. Não serviu de nada, né? Não aprendi nada que presta. Eu vou dar um exemplo dos dois casos. Por que que eu acho isso? A maioria dos encontros de casais que eu vi não falava nada de Cristo, não falava nada da Bíblia, não falava nada para o casal buscar Cristo, colocar Cristo no meio do casamento, mas era aquele conto de fadas que eles ensinam. Você vai no encontro de casal, chega lá, tem uma mesa linda, né? Aí já tem os buquês de flores, chocolate, e fica tudo aquela coisa que cria uma ilusão ali, que é um ensinamento onde o homem tem que ser o príncipe encantado, né? E a mulher começa a esperar isso do homem. Né? Você tem que ser um príncipe encantado, você tem que dar chocolate para a mulher todo dia, você tem que agradar a mulher em tudo. E aí, irmãos, as pessoas entram nessa fantasia sem entender que o ser humano é falho. Não existe príncipe encantado, irmãos. A mulher também, nesses encontros, não ensina nada da submissão da mulher que ela tem que ter com o homem. A gente já conversou bastante sobre isso. Eu sempre falo, né? As pessoas ainda entendem errado isso. A submissão da mulher não é que ela é escrava do homem, mas de entender e respeitar que o homem é o sacerdócio do lar, né? Então, já não ensina mais isso dentro das igrejas. Então, ou seja, você vai nos encontros de casal, é aquela fantasia pura que o homem tem que ser 100% perfeito, um príncipe encantado. Isso não existe, irmãos. E a mulher cria aquela expectativa, né? E você sai desses encontros de casais, né? E muitas vezes na mesma noite o pau quebra dentro de casa. Não muda nada. Você vai nesses encontros e você sai de lá, né, da mesma forma que você saiu. Eu digo até pior, porque você cria expectativas de ilusões que não existem, né? Ilusões, irmãos. Mas o cristão tem que encarar os fatos, né? Eu vou dar um outro exemplo de aconselhamento pastoral. Eu já tive o último aconselhamento pastoral que eu tive muitos, principalmente nos primeiros anos de casado. Eu lembro que o pastor chamou eu e minha esposa, a gente ficou sentado, ouvindo o pastor, e o pastor fazendo várias perguntas, né? Aí eu lembro bem das perguntas que ele fez, perguntando para a Daniela, mas ele faz a unha? Né? Faz a unha. Aí eu olhava assim, pastor, mas o que tem a ver a minha unha? Aí ele falava, não, porque tem mulher que não gosta de homem com unha grande. Aí eu olhava assim, falei, bom, né? Ok. Aí ele chegava e falava, quanto que você ganha? Eu falei, mas o que tem a ver quanto que eu ganho? Quanto que ela ganha também? Qual que é a renda dos dois? O que é os... Irmãos, ficava ali 1 hora, toda semana, e ele fazendo esse tipo de pergunta. E assim, não acrescentou nada na minha vida. Irmãos, eu vou ser muito sincero. Para tudo, e eu dou exemplo para o casal. A maioria dos casais vivem um inferno em suas casas, porque não adotam o que Paulo ensina aqui. Sabe o que é? A linha cristocêntrica. O casal cristão, ele começa a melhorar o seu casamento quando ele põe Cristo no meio do seu casamento. Essa é a forma. Se alguém for buscar o meu aconselhamento, um casal for buscar o meu aconselhamento, eu vou ensinar eles, sigam a Cristo. Sigam ao Cristo. Ponha Cristo no seu casamento. Siga os mandamentos. O que é os mandamentos que a gente vê que dentro de um casamento torna um casamento impossível? Falta de perdão,
né? Egoísmo, todas essas coisas. Então você começa a seguir o Senhor, coloca Cristo no meio do seu casamento e o homem e a mulher começam a perdoar mais, começam a orar junto. E é isso que vai fazer a diferença. É você colocar Cristo no meio do casamento. E isso se aplica, meus queridos irmãos, para tudo nas nossas vidas. Para absolutamente tudo. Só que as pessoas estão vivendo uma fantasia, né, do príncipe encantado, né, essas coisas todas que são fantasias. E é justamente o que eles fazem com o evangelho. Eles pegam textos do Velho Testamento, que incorporam personagens, né? Davi venceu Golias, eu também vou vencer o meu Golias. E hoje em dia o meio evangélico, infelizmente, é uma fantasia total, irmãos. Não tem mais evangelho, não tem fé, colocar Cristo ali, buscar santidade. Não existe mais isso. Hoje virou isso. E nós devemos voltar para essa linha que Paulo ensina aqui, irmãos. Voltar para a linha cristocêntrica, apontar sempre para Cristo, voltar para Cristo. Se todo casal fizesse isso, o casamento dos cristãos seria muito melhor, haveria muito menos divórcios nos nossos dias, irmãos. Mas nós devemos seguir o que a Bíblia ensina, Note aqui, versículo 2, muito importante, né? A gente devia ler esse versículo aqui 20 vezes para decorar ele, porque decidi nada é nada, né? Nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu acabei de dizer, nada é nada. Nada senão Cristo. No próximo estudo, nós estaremos abordando o capítulo 3. Paulo fala no versículo 11, eu vou adiantar isso, do capítulo 3, ele diz o seguinte, que ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o que é Cristo. Não tem outro fundamento, não tem outro caminho, é Cristo, irmãos. É Cristo. Você tem que colocar Cristo na sua vida. Você tem que colocar Cristo no seu casamento. Você tem que colocar Cristo no seu trabalho. Você tem que colocar Cristo em tudo que você faz na sua vida. É isso que Paulo ensina. E ele repete toda hora. Ele terminou o capítulo, né? O capítulo 1 falando nisso. Ele começa o 2 falando isso. Eu acabei de citar o capítulo 3, vai falar a mesma coisa, irmãos. É Cristo. É sempre Cristo, né? Esse é o assunto que nós devemos entender. Se a igreja, irmãos, permanecesse totalmente na linha cristocêntrica ao longo de todos esses séculos que já passaram, nunca haveria placas de igreja, irmãos. A igreja continuaria sendo como ela era no Novo Testamento, na igreja primitiva, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, né? A igreja de Roma, a igreja de Jerusalém. Não existia placas ou sistemas de homens, irmãos. A igreja era uma só. Era uma igreja em lugares diferentes, que são pessoas, cristãos em lugares diferentes. Hoje eu confesso que se um pastor se voltou para o evangelho e abriu uma igreja e quer continuar numa linha cristocêntrica, ele vai ter que colocar um nome estratégico, né? Hoje eu até entendo isso, né? Para que as pessoas conheçam, né? Exemplo, nós mesmos, né? Decidimos colocar o nome da igreja, Igreja Protestante Reformada, né? Porque a gente vai atrair pessoas que querem seguir a mesma linha. Nesse sentido, eu não vejo problema, mas o que nós devemos entender é que o nome é simbólico, irmãos, né? O nome é simbólico e que a verdade, a verdadeira igreja, ela é uma só e é o corpo de Cristo espalhada na face da terra. É muito importante a gente entender isso e nunca perder essa essência. E nessa igreja existe também um cabeça só. Não existe o Jesus é o cabeça e o pastor é a segunda cabeça. Não existe isso, irmão. É um cabeça só. O pastor é uma parte do corpo ali. Tem um dedinho do pé, o dedinho da mão, cotovelo, o nariz, o olho. Cada um é uma parte ali, né? Cada um é parte do corpo. O pastor também é um, o presbítero também, o diácono também, as mulheres, as crianças, todo mundo. Nós somos todos o corpo de Cristo. E o cabeça, o maioral, a ele que é toda honra, toda glória, o único digno de homenagens, é o Senhor Jesus, é somente Ele. Então nós devemos entender isso, que nós somos o corpo de Cristo, né? A igreja do Senhor, que está espalhada pela face da terra, e o nosso guia, nosso cabeça é o Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, aqui notem como o apóstolo Paulo pregava a Jesus crucificado. Em fraqueza, diz aqui, né? Em fraqueza, em temor e grande temor, né? Grande temor. Irmãos,
Quem prega o evangelho não deve nunca, jamais estar preocupado em agradar homens, mas pregar o evangelho como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Em fraqueza, em temor, em grande tremor, se sujeitando a Cristo como seu único cabeça e ao único que rege a sua igreja através da sua palavra, do seu evangelho. Ele é o cabeça e ele rege através do seu evangelho, da sua palavra. Isso é uma coisa que nós devemos entender. A igreja do Senhor não é regida por homens, irmãos. Não é o pastor que rege a igreja, não é homens, não. E outra coisa, nenhuma igreja é detentora da verdade. Mas a verdade é o evangelho em si, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja deve ser regida pela Bíblia. Pelo menos, né, a igreja saudável, né, deve ser regida somente pela palavra de Deus. Não devemos olhar para a Bíblia, nós devemos sempre, na verdade, olhar para a Bíblia e analisar se a igreja está sendo regida pelos ensinamentos da Bíblia, né? Ela está? Então ela está certa. Ela não está? Então ela é, o que a Bíblia diz, maldita. Se ela não está seguindo o evangelho, ela não é igreja. Ela é maldita. Anátema, né? É isso que Paulo fala em Gálatas ali, né? Em Gálatas 1:8. Ela é maldita. Está sob maldição. Então é assim que nós olhamos, irmãos. Nós não olhamos pela visão do pastor. Qual a visão do pastor? Eu tenho essa visão aqui. Não, não é isso não. Não é a visão do pastor. E a igreja do Senhor não é regida por homens. Ela é regida pelo evangelho. E o pastor da igreja e os irmãos da igreja devem ter zelo para que a igreja seja regida pela palavra. Porque se ela não é regida pelos ensinamentos bíblicos, pela palavra de Deus, ela é uma igreja amaldiçoada. É isso que a Bíblia diz. É uma igreja maldita. Então nós devemos ter esse zelo, irmãos. É responsabilidade de cada um de nós que o culto seja cristocêntrico, que a igreja siga de uma forma bíblica, né? Para que ela seja uma igreja verdadeira e não uma igreja maldita, como a Bíblia chama as igrejas que não seguem o evangelho. Ou melhor, né? Fala que segue um outro evangelho, né? Um evangelho que não existe. Existe apenas um evangelho. Versículo 4, Paulo pregava em fraqueza, temor, grande temor. E outra coisa aqui, sem linguagem persuasiva de sabedoria humana. Ou seja, sem historinhas próprias, sem engrandecendo, como muitos fazem nos nossos dias, com filosofias humanas, né? Com coaching, palestras devocionais ali no caso, né? Mas deve ser como? Em demonstração do Espírito e poder. Irmãos, sabe qual foi o grande problema que Paulo enfrentou em Corinto? Paulo foi para Corinto, ali conheceu Priscila e Áquila, que tinham ali sido expulsos, né, de Roma por causa do decreto do imperador Cláudio, e começaram ali, né, trabalhar juntos, né, fazendo as tendas, né, eles tinham a mesma profissão, e ali depois Silas e Timóteo veio da Macedônia e eles trouxeram ali uma oferta considerável ali para o apóstolo Paulo, e daí então ele deixou, né, de fazer as tendas, de trabalhar e se dedicou ali full time, né, à pregação do evangelho. Qual foi o resultado, irmãos? Foi o que nós lemos na semana passada, né? Em Atos 18. Os judeus ali ficaram furiosos, espancaram Sóstenes, né? Porque um monte de judeus ali estavam se convertendo por causa da pregação do apóstolo Paulo, que estava se dedicando ali full time, né, na pregação do evangelho. E nós vemos ali que até Crispo, né, que era um dos principais ali da sinagoga, se converteu, ou seja, até os principais da sinagoga ali, pessoas importantes ali, estavam se convertendo. Isso estava deixando os judeus ali furiosos, né? E isso é o que Paulo está dizendo no versículo 4, que não tinha sido com linguagem persuasiva, né, de sabedoria humana a sua pregação, mas em demonstração do Espírito e poder. E essa era a demonstração do Espírito ali. O próprio Espírito Santo, com grande poder, estava convertendo o coração duro de muitos judeus. E Paulo enfatizou que não poderia ser com sabedoria humana, mas com poder tinha que ser. Por que não podia ser com sabedoria humana? Aqui nós vemos, o versículo 5 responde. Versículo 5 diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Do versículo 6 em diante, Paulo fala o que era a sabedoria humana que eles
não deveriam ali se apoiar e fala sobre o ensino do Espírito Santo, né? Que eles deveriam, no caso, se apoiar, né? No que era aqui, no caso, o poder, né, de Deus. Aqui, muita atenção, meus irmãos, no que eu vou explicar aqui, porque o versículo 9, que eu vou falar em diante, é um versículo, talvez um dos versículos bem mal interpretados da Bíblia. Eu vou explicar o que e por que as pessoas não entendem esse versículo como ele é. No versículo 6, Paulo fala da sabedoria que o cristão, né, não deve se apoiar. Ele descreve da seguinte forma aqui, né? Ele vê, não se apoiar na sabedoria deste século e nem na sabedoria dos poderosos dessa época, né? Uma coisa que devemos entender aqui, Paulo não era um anti-intelectual. Não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo não está dizendo aqui que não podemos estudar, né, buscar conhecimento. Ele mesmo fazia isso. E ele incentiva, né, a fazer isso, na verdade. Né? Se ele tivesse, se ele fosse um anti-intelectual, ele estaria caindo em contradição. Não é isso que ele está querendo dizer. Note, a palavra no versículo 5 é apoiar nessas coisas. Você pode fazer uma faculdade, você pode arrumar um bom trabalho, isso é bom. Você não deve se apoiar no seu status, na sua relevância social, ou em quão inteligente você é, ou que você possa ser, né? E também com relação à Bíblia, devemos fazer exatamente como ela mesma nos instrui a fazer: meditar, analisar, estudar, mas não devemos nos gloriar em nosso próprio conhecimento. Mas, na verdade, quanto mais conhecimento nós temos do Evangelho, menos nos gloriamos em nós mesmos e mais nos gloriamos no Senhor Jesus Cristo. No versículo 7 em diante, Paulo fala aqui sobre a sabedoria que devemos seguir. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Aqui nós vemos, ele está falando de Jesus, né? Ele está falando do Senhor Jesus Cristo, né? Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, né? Ele preordenou, né, para a nossa glória. Aqui ele está falando de Jesus, né? Do Senhor Jesus Cristo. No versículo 8, aqui, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Está falando do que aqui? Qual que é a sabedoria? É o Senhor Jesus Cristo. Porque se eles tivessem conhecido eles, não teriam crucificado ele mesmo. Né? A sabedoria que ele está falando aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Agora, o próprio versículo 10, ou melhor, né? no versículo 6, no 7 e no 8 aqui, ele está mostrando que essa sabedoria é o Senhor Jesus. Versículo 9, note o versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui, para a grande maioria dos evangélicos, Paulo já não está mais falando de Jesus. No versículo 7 e 8, Jesus. No 9 aqui, já para muitos evangélicos não está mais, o assunto já não é mais Jesus. Mudou o assunto aqui. Ele está falando aqui de como vai ser o céu, né? Não é isso que as pessoas falam? Né? Falam, o céu vai ser maravilhoso, tudo. Isso aí, irmãos, assim, eu acho que a grande maioria massiva, né, usa esse versículo para descrever o céu, né? Você fala, o céu vai ser maravilhoso, você vê as pessoas usando esse versículo aqui, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que esse texto está falando aqui? No 7, está falando de Cristo. No 8, está falando de Cristo. Aqui é Cristo também, irmãos. Isso aqui, o que olhos não tinham vindo, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que... É Jesus. Aqui, irmãos, não está falando do céu. Aqui continua falando de Cristo, né? Esse versículo aqui, ele é mal interpretado. As pessoas usam, né, como eu disse, para descrever o céu, mas não é, né? O próprio versículo 10 nos diz que o Espírito, continua falando aqui, continua na mesma linha, que o Espírito Santo nos revelou. O que ele revelou, né? E aqui nesse versículo, uma informação também importante, né? O que o Espírito Santo faz, né? Ele prescruta aqui todas as coisas até as profundezas de Deus. Ou seja, ele sabe tudo,
né? E até mesmo as profundezas de Deus. Isso porque o Espírito Santo e Deus são um só, né? Então, aqui nós vemos, irmãos, o versículo 10 confirma o que o 7, o 8 e o 9 está falando. A sabedoria é Cristo, né? Cristo, e o que os olhos não viram, né? O que não penetrou no... Cristo também, né? E o versículo 10 fala que o Espírito Santo nos revelou. Cristo, né? Então, o assunto aqui é Cristo. Sempre Cristo, irmãos. Não tem outro assunto. Aqui esse versículo não estava falando do céu, né? E aqui fala da unidade, da trindade também. Do Espírito Santo, que sabe todas as coisas, que é o único que conhece o coração de Deus, né? Do próprio Deus, porque ele é o próprio Deus, é uma pessoa só, né? No versículo 11, ele dá um exemplo do homem. Quem conhece o homem? Ele mesmo, né? O versículo 11 está querendo dizer isso. Quem conhece o meu coração? Eu mesmo, né? E é assim também com Deus. Quem sabe tudo sobre Deus? O próprio Deus e somente Ele, né? Então é isso que o versículo 11 aqui, né, está dizendo. Do versículo 12 ao versículo 14, nos ensina que o nosso espírito não é do mundo, não é dessa terra, mas ele é celestial, ele vem de Deus. E somente assim podemos conhecer o que gratuitamente foi dado por Deus. Né? Olha como o texto Deus gratuitamente foi dado por Deus. O que foi dado, irmãos? Gratuitamente. Cristo. O assunto todo é Cristo aqui, irmãos. Aqui, em perfeita harmonia com o que o Senhor Jesus disse em Mateus 10:8, de graça recebestes, de graça dai. A graça de Deus, meus queridos irmãos, não pode ser comprada e nem vendida. Ela é favor gratuito a pecadores como nós, que nada merecem, de graça, gratuitamente para pecadores. Versículo 13 aqui, Paulo nos diz que o evangelho é celestial, ele não é ensinado pela sabedoria humana, mas é ensinada pelo Espírito Santo. Aqui ele é ensinado pelo Espírito Santo. Aqui ele diz, conferindo ali coisas espirituais com coisas espirituais. O que quer dizer isso? Coisas espirituais, conferindo com coisas espirituais. O versículo 14 aqui nos responde, né? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Somente o homem espiritual pode compreender as coisas de Deus. Para o homem natural, como o texto está dizendo, é loucura. Aqui, meus queridos, um princípio importante. Enquanto Deus não tirar as escamas dos olhos e quebrar o coração duro, enquanto o Espírito não ensinar, né, as mentes cauterizadas, não passamos de homens naturais que acham que o Evangelho do Senhor é loucura. Assim um dia todos nós fomos, irmãos, com mentes cauterizadas, até que o Espírito Santo ensinou as nossas mentes cauterizadas, né? Até então nós achávamos que o evangelho era loucura. Então esse princípio é importante nós entendermos, que é a ação dele, irmãos. Foi ele que fez, ele que chamou, ele que quebrou o nosso coração duro, ele, o Espírito Santo, que ensinou as nossas mentes cauterizadas. Senão, nós estaríamos lá ainda, como homens carnais, homens naturais, que não entendem o evangelho do Senhor Jesus Cristo e acham que é loucura. Mas quando o Espírito nos capacita e nos dá discernimento, meus queridos irmãos, daí nos tornamos homens espirituais. Homens espirituais, como citados aqui no versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, né? Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele julga todas as coisas e ele ninguém julga. Por quê? O nosso ensino, meus irmãos, vem de Deus. Ou seja, né, quem poderá, que aqui no caso, julgar a Deus? É exatamente isso que o versículo 16 conclui, dizendo, né? Vamos ver o versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo.
Nós, irmãos, temos a mente de Cristo. Por isso que ninguém pode nos julgar. Porque nós cremos na verdade, irmãos. É uma verdade absoluta. Ninguém pode julgar uma verdade absoluta. Porque nós temos a mente de Cristo. E somente se nós tivermos a mente de Cristo e caminharmos de acordo com o Evangelho, nós iremos julgar todas as coisas, consciente, né, do que é certo e do que é errado. Né, baseado no Evangelho, nas verdades bíblicas, nós podemos julgar tudo, vendo o que é certo e o que é correto. E ninguém lá fora pode fazer o mesmo, porque eles não têm a mente de Cristo. Eles não sabem e não têm conhecimento do que é certo e o que é errado. Então é nesse sentido aqui que o texto está dizendo. Meus queridos, aqui o capítulo 2 ele termina e se encerra justamente aqui no versículo 16. Ele é mais curto, né? Ele não é como o capítulo 1 que vai até o versículo 31, né? Na verdade é o dobro, né? Então a gente termina hoje o capítulo 2 aqui, no versículo 16. O capítulo 3 é um pouquinho maior, né? Vai até o versículo 23. Amém, meus queridos? Eu vou fazer uma oração então, para a gente estar finalizando. E aí depois a gente pode estar abrindo, tá? Para a gente bater um papo e discutir. Senhor, graças te damos, Pai, por mais esse estudo. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Pai, por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado. Nos ajude, Senhor, a agir como homens, Senhor, espirituais, Pai, e não como homens naturais ou carnais, Pai, que não compreendem ou que oscilam, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos estáveis, Senhor, a perseverarmos, Senhor, no seu evangelho, na sua doutrina. Nos ajude, Senhor, a não confiar na sabedoria humana, Senhor, na sabedoria desse mundo, na sabedoria, Senhor, dos grandes, né, desse mundo, mas que nós possamos confiar, Senhor, em Cristo e em Cristo crucificado, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos dê a graça que nós precisamos e que nós possamos colocar, Senhor, o Senhor no centro das nossas vidas e que nós possamos colocar o Senhor no centro dos nossos casamentos, do nosso trabalho, de tudo que nós temos, Senhor. Ó Pai, e que nós não venhamos estar enraizados, Senhor, nas coisas desse mundo, mas que nós possamos confiar apenas no Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos dê essa graça, Pai, e nos ajude a caminhar, Senhor, a cada dia, no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Acho que